um feixe de luz, e vemos então o que parece ser o cursor de um mouse em cima de uma tela. No terreno, uma guerra entre dois exércitos está acontecendo. Lanças e brasões estão erguidos enquanto as tropas avançam. Pelo deus Nebula, os humanos dizem, enquanto os orcs parecem estar lutando pelo deus Hegemônia. Cara a cara, eles se enfrentam, mas vemos uma mão digitando em um teclado. Um orc golpeia com sua marreta, os humanos disparam com suas armas canhões. Como resposta, os orcs usam barreiras mágicas. A pessoa que está controlando o teclado diz: "É só isso que você tem, Hegemônia?" Um avião então está nos céus. Uma mão flamejante soca um outro teclado. Raios atingem todos os humanos que estavam ali embaixo. Os seres místicos parecem participar de um jogo de xadrez. Aviões bombardeiam a Terra. Em um quarto, um humano olha essa cena e diz: "Já que chegou a esse ponto", a interface pergunta: "Você autoriza um ataque nuclear em nome do deus Nebula?" Ele clica no sim. E com isso, mísseis nucleares são disparados. E o deus Nebula continua observando a situação. Os orcs veem os mísseis passando. E o deus Hegemônia olha: "Um ataque nuclear, Nebula? Você achou que eu não ia estar preparado para isso?" Com o movimento, Hegemônia lança projéteis que se assemelham a torres em direção aos mísseis para interceptá-los. O Nebula vendo isso: "Então você vai interceptar meus mísseis com essas coisas movida à fé?" E a explosão acontece nos céus. A fumaça sobe e do meio de todas um outro míssil sai. Já fora da atmosfera, ele solta seus propulsores e cai em direção a uma igreja. Dentro dela, um orc no púlpito e todos os seus seguidores rezam. O míssil nuclear continua indo em direção enquanto os orcs soam frio. Porém, o deus Hegemônia diz: "Se essa fosse a realidade, Nebula, as orações seriam insignificantes. Porém, isso não é a realidade." Uma mão espiritual parece agarrar os mísseis. Esse é o mundo perdido, Nebula. E um ser gigante acima da igreja protege ela. A fé e a oração nesse mundo sempre trazem resultados. O humano que está controlando Nebula pensa, como esperado do Hegemônia, usando a técnica do carvalho sagrado para me parar. O Hegemônia ainda dá uma brincada. "Tu viu direitinho? Essa é a melhor e mais otimizada estratégia desse mundo. É melhor você começar a se render, Nebula." O Hegemônia é o segundo jogador no rank desse servidor. O cara em controle do Nebula, tinha uma razão, né, pra ele estar tão confiante desde o começo. Por mais que seja fácil conseguir uma grande população com a raça dos orcs, é incrível que ele já tenha ganhado tanta fé assim. E ainda conseguiu construir boas defesas aéreas e se preparar para um avanço tecnológico. E essa invocação desse apóstolo foi bem boa. Porém, tudo isso era óbvio. No céu, um satélite gigante solta 3 pilares de aço. "Agora vai vir de cima da tua cabeça, Hegemônia." Ele observa os 3 pilares vindo. Como é possível? Ele já tá atacando depois de usar uma arma nuclear? Ele ordena para a invocação parar os pilares, porque se aquilo tocar no palácio, tudo vai explodir. Mas o Nebula avisa: "Isso é impossível. Podem ser apenas 3 hastes de tungstênio. Porém, se você adicionar a força gravitacional e a aceleração da queda do espaço, é tarde demais, Hegemônia." A criatura então é perfurada. Você não tem como parar isso. E toda a cidade dos orcs é explodida, fi. O local onde os pilares caíram foram evaporados. Com a morte do imperador, os orcs começaram a ficar indecisos. Junto com a destruição do Palácio Imperial, a fé que eles tinham construído começou a desaparecer. E quando a fé desaparece, os apóstolos que são mantidos com ela também somem. Você venceu. Jogador, Nebula. Rank, primeiro. O Hegemônia entra em contato com Nebula. "Mas que merda foi essa? Eu quero outro round agora. Você não pode acabar com a minha sequência de vitórias." O Nebula dá uma pensada. O Hegemônia tá lá insistindo: Vamos, bora." Ele clica na mensagem pra aceitar, porém na tela seguinte, ele não quis se render, então eu pensei que tinha algo a mais, porém não era nada. Esse jogo de agora não serviu pra nada. Pelo menos vai me ajudar a manter o primeiro lugar nos ranks. Então, aos poucos, eu tô bem cansado já. Ele vê uma mensagem no canto da tela. Oxe, quem tá querendo falar comigo numa hora dessa? Uma notificação então diz: "Incrível conquista. Até agora você é o único que conseguiu todas as conquistas do jogo. Muito obrigado por ter gostado do mundo perdido até agora." O Nebula olha: será que é o fim dos serviços ou não? Mensagem seguinte: "O mundo perdido que estava em seu acesso beta agora está oficialmente marcado para lançamento. O jogador Nebula pode aproveitar o jogo antes do lançamento oficial." O cara olhando: oxe, acesso antecipado? Será que é um servidor por fora do oficial? A mensagem: "Você quer participar?" Bom, se esse é o caso, é claro que sim, e já toma ali clicão, fi. Na cena seguinte, ele tá de volta com a aparência do Nebula, em frente ao que parece ser um templo em ruínas. Um pouco confuso, pensando que aquilo
aquilo talvez seja um sonho, alguém atrás dele diz: não é um sonho e você foi o escolhido, Nebula. Me permita te dar as boas-vindas. Seu nome é Aldin. O Nebula, confuso: calma, como que esse cara sabe meu verdadeiro nome? Além disso, o que ele quer dizer com eu fui escolhido? E o que são essas sombras? Estranhas entidades parecem estar observando a chegada dele. O encapuzado ao lado: nós escondemos nossos rostos para garantir que os jogadores joguem de forma justa. Como todos estão muito curiosos, eu vou direto ao ponto. Ele ergue as duas palmas para cima e a terra aparece. O Nebula fica confuso: pera, a terra? Não, a terra não é. Esse é um mundo que eu já vi muitas vezes. Esse é um mundo perdido. O homem encapuzado: agora, naquele vasto mundo perdido, você se tornou um verdadeiro deus, Nebula. O Nebula sente algo estranho. Por mais que ele não escute som e não veja os rostos, ele sente a sensação de que as pessoas ao seu redor estão com vergonha. Ele olha para o lado e o encapuzado continua falando: o mundo perdido não existe apenas nos jogos. É um lugar que foi abandonado por todos os deuses por causa de um incidente do passado. Naquele planeta, uma brilhante civilização floresceu. Diferentes raças viviam em harmonia. Porém, um dragão deitado observando a cena. Por razões desconhecidas, os deuses abandonaram aquele lugar. E agora chegou o tempo dos novos deuses. O jogo Mundo Perdido foi criado com o propósito de achar pessoas adequadas para essa função. Apenas com seu próprio esforço você vai se tornar um verdadeiro deus. É essencialmente como no Mundo Perdido. No começo poucos irão acreditar e depender de você. Porém, se você os ajudar e conseguir desenvolver esse lugar, você se tornará o único e verdadeiro deus desse planeta. E vai poder fazer qualquer coisa que você quiser. Todos os desejos que você sempre sonhou. Tudo vai estar no seu alcance quando você for o deus daquele mundo. O Nebula pensa um pouco o que acontece se eu não aceitar. Se você, Nebula, desistir agora, você vai voltar para sua vida diária e não vai ter nenhuma lembrança desse acontecimento. O Nebula então pergunta: mas e se eu desistir no meio do desafio? O encapuzado avisa: durante o desafio, você não pode desistir. O que acontece então se eu for derrotado pelos outros deuses? O encapuzado então diz: você terá um final digno de um deus. O Nebula sabe o que isso significa no mundo perdido: a completa extinção de um deus. Ele se pergunta: calma, todo mundo envolvido nisso tá arriscando suas vidas? Não tem como eu desistir disso aqui. O encapuzado: agora chegou a hora da escolha. Se você quer desistir, por favor nos avise agora. Para aqueles que querem aceitar o desafio, você vai começar selecionando uma área pequena. O Nebula, cara, é idêntico ao jogo. A gente vai selecionar um pequeno espaço de terra para começar a administrar ele, não é? Ele olha para trás e as sombras que o acompanhavam começam a se desfazer. Cada uma delas representava outros desafiantes do mundo perdido. 1, 2, 3, 4, 5. Pouco a pouco elas vão se desfazendo. Considerando que o número máximo de jogadores no mundo perdido era 32, isso quer dizer que no final vamos começar com 27? O ser encapuzado: bom, você pode escolher primeiro, Nebula. O Nebula: eu vou ser o primeiro? Porém, ele não pode ver o que ele está escolhendo. É um puro jogo de sorte. E ao puxar a carta em cima da mesa e ver o lugar que ele recebeu, as pupilas dele se fecham e ele fica assustado. Isso, e já era, filho. Tchau pra você, Nebula. Foi pro mundo perdido como um deus, como uma estrela acima dos céus, uma entidade acima dos continentes. A cena muda para um lago tranquilo, onde o sapo observa uma borboleta. Pronto pro ataque? Não, filho, ele agarra o peixe mesmo, um sapo braçudo bombado. Um outro sapão: aê, pegamos um peixão, hoje o jantar vai ser peixe frito. O sapo dá uma olhada pra borboleta: ué, que tipo de borboleta é essa? Eu nunca vi uma dessas aqui. Mas o cara ao lado: e daí, eu não tô nem aí pra borboleta, eu não tô afim de comer inseto hoje não, cara. Essas borboletas então pousam na mão do Nebula, que parece observar várias telas. Uma pequena área com insetos. Essa tem a menor taxa de vitória do jogo, mas depende de como você a usa. Ela pode ser bem aproveitada no começo do jogo, porém o ponto inicial é na parte oriental, bem no fim do continente. Isso quer dizer que batalhas não vão acontecer muito no começo do jogo, o que dificulta para mim usar estratégias agressivas no começo do jogo para conseguir recursos. Por isso, uma raça que come insetos seria uma boa raça. O que tá me incomodando é o número de tribos, quase 500. Um grupo tão grande assim é difícil de selecionar como sua primeira tribo. Ele olha para o lado e o número 10 aparece. No mundo perdido, você pode exercer influência nas criaturas igual à fé que elas possuem. E 10 de influência é muito pouco para tentar controlar os homens-sapo. Mas e talvez algum outro grupo
pro próximo. Um grupo de largatos no meio de um deserto? Homens largatos também comem insetos, e eles também conseguem sobreviver sem muita água. E são menos numerosos, o que é bom considerando o meu problema com fé. Temos alguns doentes, alguns velhos. Ah, e esse aqui parece que está particularmente bem machucado. Talvez ele seja do grupo original e foi expulso por uma disputa de poder. Quanto mais ele se sentir abandonado pelo mundo, mais cansado e exausto ele vai se sentir. Só um pequeno milagre e ele vai encontrar Deus. Ele parece ser uma criatura bem frágil, mas talvez tenha potencial. Vamos começar com ele. Nas montanhas, insetos rastejam enquanto o grupo dos largatos anda pelo deserto. Um dos largatos avista algo. Ei, dá uma olhada, calma, uma gazela ferida. Pega ela, os largatão já pula, fi, todos desesperados. Meu Deus, faz quanto tempo que a gente não come carne? Não toca, não toca, é minha. Os mais fortes disputam a gazela, enquanto os enfermos e os machucados não têm chance de se alimentar. Em um instante, só sobram os ossos da gazela. Os caras que se alimentaram dela, sentados em volta. Caramba, eu ouvi dizer que esse osso aqui às vezes é bem gostoso. Será que nós experimenta? Ele vai dar uma mordida, mas alguém puxa da mão dele. Já é o suficiente. Vamos deixar um pouco para aqueles que não conseguem caçar. Assim, largatão, um pouco é foda também, tu não deixou nada, mano. Os coitados arrebentados, filho, tá tudo desesperado, roendo os ossos. O cara que o Prota selecionou tá até com inseto saindo da ferida de tão acabado que o menino tá. Um dos largatos que caçaram. Ei, Jao, você tá de boa com isso? Ô, Jao, o que você quer dizer? Você sabe, assim, não importa se alguém é velho ou novo, mas aquele cara, ele vai morrer logo logo. Sim, a ferida dele tá até apodrecendo. Na verdade, ele já deveria ter morrido. Eu não sei nem como ele tá acompanhando o grupo. Muitas pessoas sobreviveram porque o Haki Haki bloqueou o tigre dentes de sabre, e eu aprecio isso, mas ele vai morrer de qualquer forma e a gente não tem comida suficiente. O cara que entregou os ossos, eu sei, mas aí eu já acho que é muita sem vergonhice. O cara salvou a gente. O outro largato fica um pouco irritado com isso, mas ignora, e com isso a noite chega. Todos dormem juntos para se aquecer, porém, como ele tá lesionado e sua ferida tá apodrecendo, ninguém quer se aproximar. As dores que eles sentem fazem com que seja impossível pegar no sono, até que uma borboleta passa próximo dele. Ele observa uma luz azul em cima das montanhas e decide seguir. Os outros largatos observando. Aí, dá uma olhada. Parece que o Haki Haki finalmente vai sair do grupo. Sério? É o que parece. Vamos assistir quietinho. Todos só observam ele escalando a montanha. O Haki Haki? Será que eu tô fantasiando ou por causa das dores? Parece que eu sou o único que tá reagindo isso, então talvez seja loucura. Mas se essa borboleta realmente significa algo, ele continua seguindo ela. O que na Terra poderia ser? Quando ele vê uma montanha de besouros foi montada. Como isso é possível? Algo suficiente para o grupo inteiro assim? Na cadeira, o Nebula recebe a mensagem. O grupo de homens largatos experienciaram um milagre. O protagonista, ufa, ainda bem que eles reconheceram como um milagre, graças a Deus. Esse graças a Deus se encaixou perfeitamente. Comida suficiente para o grupo por alguns dias. O próximo passo agora é... ele vê algo que chama a atenção. O próprio largato vai anunciar o milagre? E o Haki Haki fala sobre o milagre daquela borboleta ter levado ele até a montanha de besouros. Os largatos observam confusos, mas com isso a horda de Haki Haki reconheceu a divindade do deus do besouro sem nome. Ah, besouro e não borboleta, o deus besouro. Tanto faz, ninguém tem um nome incrível no começo. Haki Haki, de agora em diante você vai ser bem importante pra mim. E claro que eu também vou ser bem importante pra você. No dia seguinte, o Haki Haki vê a borboleta novamente. Ué, essa ilusão de novo? Será que eu deveria segui-la? O grupo atrás dele. Caramba, de novo, é o Deus Besouro, cara. A gente vai ter mais um banquete. Um dos largatos animado. Haki Haki, por que você não começa a seguir ela agora? O Haki Haki com dúvidas diz. O inverno tá chegando, mas esses besouros continuam aparecendo de direções frias. Se seguirmos essa direção, talvez congelaremos até a morte. O largato atrás dele. Eita, se esse é o caso, é melhor ignorar essa fantasia e ir para outro lado. Mas depois de ver um milagre, fi, eu não acho que a gente deva ignorar ela. Não existe nada nesse mundo selvagem. Então eu tô curioso. Qual é o propósito dessa fantasia que eu tô vendo? Eu não sei dizer. O Nebula observa ele falando, mas por enquanto eu não tenho escolha além de seguir ela. O Nebula, isso tudo porque eles ainda não têm fé suficiente. É o começo do jogo, então não tem nada que eu possa fazer. Mas Haki Haki, ele observa uma tela, bênção da minhoca. A habilidade ainda não está disponível.
A habilidade requer um inseto de nível 2 ou maior, consome 10 de fé. Se você confiar em mim, Haki, vai experienciar um futuro que nunca imaginou. Nisso, o olho do Haki brilha. Ele olha para trás. Todo mundo escuta. O Deus Besouro Sem Nome, ele nos trouxe para um santuário. No meio de um deserto, um oásis. Os Largato tá tudo desacreditado. Com isso, a confiança deles é restaurada. E eles ficam felizes por terem acreditado no Haki. Uma janela diz: seu nível de divindade aumentou do 1 para o 2. O nível de pequena área de insetos também aumentou. A bênção dos insetos agora está disponível. Olhando o sistema, o Nebula diz: você quer realmente saber o que eu quero, Haki? Então seja meu sacerdote e entregue a minha mensagem para o seu povo. Uma aura que só o Haki consegue sentir, então passa por ele. Mais uma vez, a noite cai e todos dormem. Um vagalume então chega e toca no Haki. Uma voz então fala com ele: Haki. Ele se vê no mundo perdido. Ué, aonde eu tô? Será que é um sonho? Haki, tá me escutando? Ele vê um semblante de um outro homem largato. Quem é você? O largato encapuzado só estica a mão e diz: minha mão, você vai segurar ela? O Haki fica um pouco confuso. Eu não entendo o que você quer. Ele apenas abre a sua mão e aponta o dedo. E nisso, a máscara do Nebula aparece na mão dele. Calma, o que é isso? Ele leva até o rosto do homem largato e então ele assume a aparência do deus. Nessa hora, o Haki reconhece: você é o deus do besouro sem nome. No dia seguinte, todos estão acordados e o Haki contou o sonho pra todo mundo. O pessoal tá confuso. Calma, não tá claro o que ele quer. Pera, talvez o deus besouro queira que você sacrifique um búfalo? No fundo, um dos outros largatos, mas para caçar um búfalo, a gente vai ter que ir muito fundo na selva. É um risco muito grande. Os largatos começam a discutir, mas Jao, foi ele que nos levou até o santuário. O Jao, eu só não quero colocar a gente em perigo de novo. Caçar os búfalos d'água é algo tão arriscado que você tem que colocar sua vida em jogo. O cara, então talvez nós vamos mandar só os caçadores. Mas o Jao insiste. E quem vai proteger os fracos? O Haki concorda. A gente não pode colocar todo o nosso bando em perigo. Eu vou sozinho. O Jao bravo do fundo: não tem como pegar um búfalo d'água sozinho. É algo impossível, Haki. Mas o Haki, eu não tô sendo descuidado. O Deus me deu uma bênção. O Jao, uma bênção? Como assim? Ele só diz: é algo inacreditável. Mas no segundo que eu acordei, todos os meus ferimentos já tinham sido recuperados. E meu ombro coberto por escamas negras, igual um besouro. Eu admito que é estranho. O Jao interrompe: para, Haki, isso não é razão suficiente para caçar um búfalo sozinho. Disso eu sei. A verdadeira razão é: olha o bíceps do bodybuilder, fi. Essa, toma-lhe uma lançada na árvore lá longe que já evapora, fi. Os largatos tudo em choque. O que é isso? Sobrou só o cotoquinho da árvore. O Haki foi buscar a lança, eles estão vendo tudo. Meu Deus, Haki, desde quando você tá escondendo esse poder incrível? Até os largatinhos velho tá todo impressionado. Até recentemente todos estavam morrendo. É realmente você, Haki. Mas naquele momento o solo treme e eles escutam alguma coisa. O Haki, olhem pra isso, uma manada de búfalos. O Jao, mas como? Isso é impossível. Uma manada de búfalos sempre se move entre os mesmos lugares. Não faz sentido eles ficarem perdidos. O Haki, agora é uma batalha sem sentido e já se joga. Calma, Haki, mas hoje a gente tá livre da fome e dá-lhe uma lançada bem no meio da cabeça do búfalo, que já fica todo torto e cai no chão. Vem daquilo, o Haki, ele não só mandou besouros, ele também mandou carne. A noite cai e uma espécie de santuário de oração ao deus Nebula foi formado. Múltiplos ossos de búfalos com 3 crânios tendo sangue escorrido sobre eles. O Haki se ajoelha: Deus sem nome do besouro, por favor aceita a nossa oferenda, mesmo que ela seja inadequada. Todos os outros homens largatos, por favor aceite nossa oferenda. E com o escorrer do sangue no crânio do búfalo, por mais que seja um ritual mal feito e desajeitado, o importante é a sinceridade. Eu ganhei muito mais fé do que eu estava esperando. Foi uma cerimônia decente para um sacerdote iniciante. Considerando os riscos que eu assumi com esse bando, pelo visto valeu a pena. Eu acredito no búfalo e vou precisar da ajuda de outros amigos. Porém, o Nebula observa que eles comeram até os búfalos bebês. Pelo visto, eles ainda não entendem sobre rebanho e sobre como criar um gado. Talvez seja demais para eles. O suporte da população desse oásis também não é muito grande. No máximo vai durar alguns anos.
Eles ainda não possuem nenhum conhecimento de agricultura e pecuária. Nesse estado atual, vai ser bem difícil sobreviver. Conhecimento e habilidades, certas coisas são difíceis de realizar. Eu não posso dizer nada diretamente porque isso viola as leis da causalidade. Não é como se fosse impossível, mas vai demorar um tempo. Antes de tudo, vamos começar dando uma bênção. A mesma aura então envolve o Haki-Haki. Um tempo depois, Haki-Haki se acordou cedo, cara. Eu só queria dar uma olhada no altar. Altar esse que já tá gigante. Eu tive um sonho assustador na noite passada. Eita, fi, tá tudo pretão já, que rolou? Um sonho? Ou será que era uma visão de um oráculo? Eu não sei, era algo muito ambíguo. O altar tava se mexendo. Do mar que sempre nos deu peixe, nenhum mais surgiu. O chão tava seco e nenhuma vegetação podia ser vista. O cara atrás, bom, a gente ainda não tá nisso, cara. E não tem por que se preocupar, o Deus vai tomar conta de nós. O Haki-Haki subindo o altar, eu acredito em Deus também. Mas a vontade de Deus é difícil para que nós consigamos entender. Se nós não entendemos o significado do que ele quer, seria como trair suas vontades. Mas nessa hora, o Haki-Haki vê alguma coisa. Já, vem aqui e vê isso. Dá uma olhada lá. Eita, agora eu entendi porque no seu sonho o altar tava tremendo. Esse é o grupo dos caras que nos expulsaram. Não sei como, mas esse largato tem cara de calvo. Eu sei que você deve estar pensando, né? Rapaz, ninguém tem cabelo. Mas ele não tem uma carinha de que seria calvo se tivesse? Sei lá, né? O grupo do Haki-Haki, eita, é eles, não é? Escamas azuis igual a gente tinha. E aquele cara grandão. Sem contar que pra domesticar uma criatura dessas, eles com certeza não são normais. Pelo número de pessoas, a tribo deles inteira deve estar aqui. Isso quer dizer que a nossa casa natal, uma terra fértil com grama verde, tá completamente devastada. Talvez tenha sido Manum que comeu as terras molhadas. A gente não sabe de nada, Joel, mas eu quero entender como eles sabem desse lugar. Você só consegue ver isso aqui e se você escalar não tem como ter informação lá de baixo. Talvez tenha uma chance deles passarem por aqui sem nos ver. Mas um largatão 16 de QI já vem gritando: Ei, esse aqui é o santuário do Deus Besouro Sem Nome. Vocês de pele verde e azul não podem colocar os pés aqui. O Haki-Haki, eita, era o Yurs que tava na patrulha hoje. Sim, cara. Bom, não se preocupa. Talvez isso também tenha sido arranjado pelo Deus. Como assim? Você tá me dizendo que o Deus quis causar essa situação e ele tá testando a gente? O Haki-Haki, eu não acho que é um teste. Talvez seja uma missão. Uma missão pra aceitar e salvar aqueles que originalmente estavam conosco. O Joel, mas Haki-Haki, aquele cara que está com ele. Como que a gente vai conversar com o cara que puxava os fracos da tribo pro mundo selvagem? Porém, ele vê a borboleta, olha, ela tá aqui, mas ainda é difícil entender o que o Deus quer mesmo com esses sinais. O Haki-Haki vai andando na frente, eu só vou fazer o que eu posso. O Nebula observando, ainda bem que o Haki-Haki entendeu o que eu quero. A tribo dele e a tribo da Escama Azul precisam se unir. Isso vai criar um crescimento populacional e me permitir avançar tecnologicamente. Estranho que o Haki-Haki tenha tomado essa decisão por vontade própria. Talvez seja porque ele tem um status de força de vontade tão alto. Mesmo assim, entender que a chegada da tribo de Escamas Azuis foi intenção minha é algo esquisito. Bom, ele não tá errado. E um líder com atitude é sempre bom. Eu ao menos preciso instalar uma crença firme. Eu não posso permitir que um jogador individualmente controle tudo. Se eu tiver controle dele, eu vou conseguir expressar as minhas intenções de uma forma mais eficiente. Já lá na chegada da tribo, o cara da Escamas Azuis tá falando: Ô moleque barulhento, você vive aí? O cara, o quê? Moleque, mas sim, essa é a nossa terra. Ah, sério mesmo? O que vocês têm aí? Não é da sua conta. Mas do lado ele escuta arbustos e árvores, presa. E também temos um avatar. O cara do Escama Azul, o quê? Um avatar? Sim, esse lugar é domínio do avatar, o Deus Besouro Sem Nome. O Escamas Azuis olha, esse cara tá falando coisas incompreensíveis. Bom, tanto faz. Sai desse lugar agora. Se você sair, a gente não vai atacar você. O bichão que ele tá montado só encarando e ele continua: você não vai conseguir vencer o nosso povo. Desde os tempos antigos, se você é um líder, você já sabe como fazer matemática, não é? Faça uma boa escolha. Porém, o Haki-Haki só aponta a lança e eu não quero ter que lutar contra você. O Escamas Azuis é pego de surpresa e o Haki-Haki fala pra ele: essas pessoas pobres que perderam suas casas, elas podem vir para os braços do nosso Deus e ele vai cuidar de cada um de acordo com suas vontades. O Escamas Azuis olha e começa a rir na cara dele. Você pelo visto não sabe matemática. O Haki-Haki talvez eu não saiba, mas você também não sabe do nosso Deus. O Escamas Azuis, quer saber? Você só tá falando merda. Morra e já parte pro ataque, fi. Encarando o ataque, o Haki-Haki exige
esquisita. Oh Deus, por favor, para que eu possa enfrentar meus inimigos, me dê coragem e força. O bichão já vem na frente dele, a lança quebra com um golpe. Ai, 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 que idiota, a pá tá vindo esmagar, porém nessa hora, combate de civilizações. A experiência para ambas as tribos vão aumentar significativamente. O Nebula, ufa, essa foi por pouco. Você vem prestando muita atenção para uma tribo. Essa tribo é parte de seu território. Homens Largatos nível 1. Novas habilidades estão disponíveis. Você quer usar? Sim. Nessa hora, o olho do Haki-Haki que estava prestes a ser esmagado brilha. Uma estrela se dirige até ele, porém a pata do Largato esmaga. Toma essa. Mas quando o bicho levanta, o Haki-Haki tá intacto logo do lado. Agora sobre a bênção do Deus Nebula. O Largato Azul, eu não sei como você desviou disso, mas não vai acontecer de novo e já vem pra cima. O Haki-Haki parece imóvel só observando aquilo. Status: líder guerreiro da tribo do Escama Azul. 24 de força, 15 de inteligência e 16 de status sociais. O Nebula vendo aquilo, o Haki-Haki é suficiente para lidar com esse cara. O problema é que o objetivo era subjugar aquela criatura dragão. Manum, um Drake de nível 1, 87 de força, 6 de inteligência e 9 pontos de sociabilidade. Já o Haki-Haki, um líder da tribo, tem muito mais status. 30 mais 30 de força, 24 mais 30 de inteligência, força de vontade. Ai ai, isso não vai ser difícil e já parte pra cima no Haki-Haki. Habilidade o mais forte Avatar. Ela dá ao usuário um status chamado divindade. Uma divindade equivale a 200 vezes o poder máximo que a criatura poderia possuir naturalmente. O cara da Escama Azul ali perdido em choque. Pra colocar de forma simples, o poder do Haki-Haki já passou de 600 e toma-lhe um cortão, filho. O maluco já de ponta cabeça, ele pegou na boca e girou o cara. Essa diferença de poder esmagadora criou em todos os Largatos ali presentes um senso de admiração. Os Largatos estavam comemorando, mas o Haki-Haki deu uma encarada pra trás que cortou a brisa. O cara esmagado embaixo do Drake. Isso é ridículo, seu bastardo. Que truque foi esse que você fez? É bom você não abaixar a guarda, já tá vindo correndo, mas assim, tô ser sincero, essa corrida aí parece estar 2 por hora. Os meus cálculos nunca estão errados. Porém, viu, o Haki-Haki só ergue a mão e toma-lhe um tapa de puta na cara, fi. O coitado já cai no chão, o Haki-Haki só olha. Quem quer ser o próximo? Já largam todas as espadas no chão, nós juramos obediência. A bênção da divindade então sai do Haki-Haki. Agora acabou, eu não consigo acreditar. O Avatar, ele tava no meu corpo, era como se eu estivesse sonhando. Quem controlou toda a situação do Haki-Haki foi o Nebula. A noite cai no oásis e agora tem uma galerinha, fi, aí tá ficando pequeno mesmo. Um grupo deles conversam. Ei, vocês realmente saíram da nossa tribo pra ir pro mundo selvagem? Por que a cor da escama de vocês é tão diferente? Um deles diz: isso é verdade, tá? Isso é porque nós seguimos o Deus sem nome dos besouros. Ele nos mudou e nos fez mais forte. Se não fosse por ele, nós todos teríamos morrido no deserto. Você não tem ideia do quão poderoso é o Avatar. Ele tem uma força imensa. Você é estúpido? Você não viu o que aconteceu hoje? Na conversa entre o Haki-Haki e o Joe, cara, você já tinha visto um homem largato com tanto poder? Eu nunca pensei em ver algo assim. Haki-Haki, as coisas vão ficar bem. O Haki-Haki, o que você quer dizer com isso? Olha só, com a chegada deles, a nossa população aumentou em 6 vezes. Esse lugar vai ser desgastado rapidamente. O Haki-Haki pensa, já se levanta, nós vamos ter que sair. O cara, mas como assim, Haki-Haki? A gente vai pro mundo selvagem de novo? A gente não pode se jogar nesse deserto de uma forma tão incerta. Mas o Haki-Haki, não. Nós não vamos ficar sem direção. A resposta vai ser enviada pelo nosso Deus através dos nossos velhos irmãos. No dia seguinte, alguns dos membros da tribo do Haki-Haki tentam domar o Drake. Ô, seu mestre já era, desiste logo. Toma-lhe uma rabada, fica quieta aí, caralho. O bichão tá amarrado na árvore, mas ela já tá quase sendo arrastada. Ele olha pra trás, olha lá, mano, ele já tá quase fugindo, nós vai tomar uma bronca. Só que, fi, já vem a mãozinha do Haki-Haki na mão. O bichão suando, olha como ele vem. A criatura já se lembra do que aconteceu na última luta, fi, já tá como se tremendo e todo recuando. Só oferece comida pra ela. Ela dá uma cheiradinha e aproveita pra comer, né? O Haki-Haki, pelo visto, você só tava querendo se alimentar, não é? Eu vou buscar mais pra você, então pode ficar quietinha. Ele joga mais um pouco de comida, deve ter alguma razão pro Deus estar te mantendo vivo. O bichinho tá encarando ele. O quê? Você já quer mais? Se você quer ficar junto da gente, vai precisar aprender a ser paciente, Manu. Ele se deita ali, todo comportado. Bom, se o Manu causar problema de novo, é só me avisar. Tudo bem, chefe.
Já numa conversa entre eles, pera, tem habilidades para construir esse tipo de coisa? Que isso, acho que é o cara que ele espancou da tribo azul, só que agora o maluco já tá ficando preto. Se não fosse por aqueles meus subordinados, eu já teria feito lâminas melhores muito tempo atrás. Ué, o que você quer dizer com isso? É por causa das árvores. O Haki árvores? Como assim? Deixa eu explicar. No processo para fazer essas lâminas nós usamos muita madeira. O Haki, o que? Vocês fazem fogueiras? Não, na verdade nós precisamos queimar as madeiras para fazer um tipo de ingrediente especial. O Haki encarando a lâmina. Ah, entendido. Eu vou pensar um pouco e falo com você amanhã. Ok, muito obrigado. E com isso o cara vai meio cabisbaixo, mas tem outro cabisbaixo vindo, fi. O Kotokozinho já chega. Eu ouvi que você tá precisando de um guia. O Haki, você é um viajante? O Kotokin? Sim, dá pra dizer que eu sou um andarilho. Esse meu corpo velho já passou por muitos lugares. E com o tempo eu me acostumei a encontrar caminhos. O Haki, que tipos de caminhos você consegue ver? Eu sei de algumas terras nas quais nós não passaríamos fome. Eu só não posso garantir que hoje elas ainda serão as mesmas. O Haki pergunta, isso é porque outras tribos podem ter se localizado lá? Exatamente. O Haki, bom, se ficarem contra a gente, tudo que temos que fazer é vencer. O Kotokinho, você tá certo. Tudo o que você precisa é acreditar e ter fé em mim. O Haki já chega, como que eu vou ter fé em você? O Kotokinho olha pra ele, levanta a mão. A minha resposta tá ali. O que? Nos céus? Não, não é nos céus. Com isso, a noite cai. Ah, então a sua resposta está com as estrelas? Exatamente. O Haki, ué, mas as estrelas não se movem? Bom, eu não sei exatamente. Como você disse, às vezes as estrelas mudam de lugar. Mas eu sei uma forma de enxergar o caminho observando elas. É sempre possível segui-las sem se perder. O Haki olhando pro céu, será que é assim? O Kotoko, eu vou te falar como que as estrelas vão se movimentar. E você pode olhar para os céus daqui um dia e vai ver que elas seguiram o caminho que eu te falei. O Haki, tudo bem então. Com isso, ele explica o caminho das estrelas. Bom, amanhã é só você olhar nesse mesmo horário. O Haki diz que entendeu e o Kotokinho se retira. Mas já tem mais um chegando. O moleque não tem tempo para ele não. O que tá acontecendo? O Manu causou problema? Não é isso não. Ele parece um pouco insatisfeito, mas como eu tava alimentando ele, parece estar tranquilo e gentil por enquanto. É assim então, graças a Deus. O cara atrás, Haki, o Jao, ele disse que nós precisamos encontrar uma forma de se mover sem passar fome. O Haki, isso é verdade. Então, quando hoje eu vi você alimentando o Manum, eu pensei em algo. Não seria possível você domesticar ele com alguma coisa? O Haki com alguma coisa, como por exemplo, ele olha para os lados, algo assim, e olha para um lugar onde tem um monte de búfalos. Com isso, a tribo do Haki notou a habilidade de pastoreio. É dito que a história humana se dividiu em duas ramificações em um certo ponto. O caminho da agricultura e o caminho do pastoreio. Já com Nebula, por mais que a fonte de informação sejam os jogos. De qualquer forma, a agricultura seria mais estável. É por isso que a maioria das grandes civilizações se deram ao lado de grandes rios. Porém, a tribo que eu escolhi são os homens largatos, físicos muito fortes, uma facilidade em se adaptar a qualquer ambiente. O que mais se adequa a essas características é o pastoreio e não a agricultura. E nessa tribo, a tecnologia que vai te dar asas vai ser o trabalho com aço, só na produção das lâminas, fi. Como ele conseguiu esse metal quente? Dentro da construção de argila, ele colocou metal e carvão. Com um galho amarrado com algumas hélices, ele conseguia gerar o vento necessário para fazer tudo funcionar. Finalmente, eles conseguem produzir um metal básico, por mais que por enquanto ainda seja tão frágil quanto artigos de bronze bem processados. Mas para a tribo do Haki, que só tinha ferramentas de pedra, vai ser uma grande ajuda. Além disso, outro ganho inesperado. Só vendo o Kotokão observando as estrelas que é o começo do desenvolvimento da astronomia. O Nebula pensa, bom, é tão primitivo que é até difícil ser chamado de astronomia, mas no futuro distante isso vai se desenvolver em algo de bom uso. Com o fim da noite, muitas lanças foram produzidas. Olhando para os céus, o Haki pensa, caramba, é como aquele observador das estrelas disse, ele realmente sabe o caminho das estrelas. Então agora eu não tenho escolha além de fazer o que tem que ser feito. No meio da tribo, perto do altar, o Haki faz um anúncio. Já faz muito tempo que nosso Deus nos trouxe a essa terra. Nós até mesmo encontramos de novo os nossos antigos irmãos. Assim como eles nos expulsaram, nós poderíamos ter expulsado a eles e escolhido viver por conta própria. Então, poderíamos ter vivido por mais tempo nessa terra. Claro, aqueles que foram expulsos provavelmente teriam morrido no deserto.
Mas eu entendi a mensagem do nosso Deus e percebi que a expulsão era errada. Ele queria a salvação, não a exclusão. Isso porque essa era a escolha que mais beneficiava o nosso povo. No alvorecer, nós sairemos desse lugar. Observador das estrelas, venha à frente. Esse é um homem que vem me dizendo o movimento das estrelas há muitos dias. E eu confirmei que tudo o que ele fala é verdade. O observador das estrelas vai ser o nosso guia. De agora em diante, eu confio nosso caminho para ele. Agora fala para todo mundo. Explica para eles aonde você vai nos levar. Um pouco sem graça e sem jeito, ele diz: após um alvorecer, quando o sol da manhã subir, nós iremos em direção ao lado direito do sol e seguiremos por esse caminho por 10 dias seguidos. Depois, mais 15 dias, mais uma vez pela direita do sol, mas ao lado do lago apodrecido. Passaremos mais 3 dias pela montanha desolada e pelo caminho do vale. Depois de toda essa caminhada, nós chegaremos ao nosso destino, a floresta sem fim. Lá existem muitas bestas selvagens e é uma área onde outros bandos de outras raças também estão. Ô Haki, se outras raças estão lá, quer dizer que é uma boa área para viver. É exatamente isso, todo torto. Muito obrigado, você pode ir agora. Não foi nada, senhor. Ele sobe no monumento sendo observado por toda a tribo. Yur! Sim, senhor. Por que você não comeu o búfalo que nós pegamos ontem? O Yur meio confuso. Como assim? É só que eu não tava com fome naquela hora. Ô Haki, então, todos nós trabalhamos duro para pegar o búfalo e você não comeu nada? É só que eu sei que todo mundo trabalhou duro, mas eu realmente não tava com fome. Eu só pensei que se eu tentar economizar agora que eu tô sem fome, quando eu finalmente tiver faminto, eu poderia comer. O Haki olha pensativo. Bom trabalho, Yur. Ele... como assim? Yur, você queria comer o búfalo agora, mas guardou para o futuro. Excelente. Esse vai continuar sendo o caso? Sim, senhor. Desde que eu não morra de fome, eu vou fazer isso. Isso é bom. Nós precisamos compensar você por isso. Traz pra cá, já puxa-lhe a lançona, caramba, uma lança feita de metal e entrega na mão do Yur. Todos aqueles que seguiram os ensinamentos do Yur, aqueles que resistiram ao desejo de comer tudo o que queriam, pelo seu valor, eu os entregarei uma lança. O Joel observando e eu me perguntando o que você estava querendo fazer, Haki. Era esse seu plano? O que ele tá? Ele pega o crânio do búfalo. Agora venham em frentes, um de cada vez, todos os verdadeiros guerreiros da tribo. Permita que a proteção do nosso Deus esteja com vocês. A jornada à nossa frente só será bem sucedida se vocês demonstrarem essa mesma paciência. Yur, você agora é um guerreiro de osso da nossa tribo. E essa é a vontade do nosso Deus. Eu fico até emocionado, velho. Um tempo depois, o grupo dos guerreiros de ossos já foi formado. Agora, nós precisamos sair desse lugar sagrado. Mas a vontade de Deus está conosco. É por isso que nós não estamos mais presos a esse lugar. Todos vocês cravem o nome do Deus Besouro em suas cabeças. Eu não vou mentir dizendo que não vai ser uma jornada difícil, mas iremos marchar em frente sem medo. Resistam assim como resistiram às tentações e conseguiremos mover em frente. Isso vai nos beneficiar. Isso vai nos beneficiar. Os caras mandam o canto, fi. E com isso, em frente. Resistam e avançaremos. O Deus Besouro sem nome estará com você. De olhos fechados, contemplando a situação, o Haki pensa com ele. Eu disse que era a vontade de um Deus, porém eu não tenho certeza. Me perdoa, Deus Besouro sem nome. Com a borboleta em mãos, não tem por que pedir perdão. Se você não pudesse fazer isso, eu não teria te escolhido como sacerdote, Haki. Até mesmo conseguiram o crescimento de uma nova entidade. Foi melhor do que eu esperava. Você também, Haki. Até as suas habilidades especiais viram a luz. E com isso, a liderança dele foi de 7 para 14, o nível de sacerdote de 1 para 2 e o nível como guerreiro de 2 para 3. Você tá indo bem demais. Até agora não desapontou nenhuma das minhas expectativas, Haki. Mas é agora que essa jornada realmente começa. Dia seguinte então, toda a tribo tá andando pelo deserto. O Manum, cansado com o calor, é o primeiro a cair. O Haki, Manum, você não pode fazer isso aqui, cara. O Guia das Estrelas, eu acho que ele tá muito cansado. O Haki, tudo bem se descansarmos um pouco? Bom, eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos descansar. Ele ordena então para que todos parem, vai ser uma pausa curta. Nós estamos seguindo esse caminho da montanha, mas vamos conseguir chegar onde esse cara falou? Será que eu vou recuperar minhas forças se eu descansar? Eu nem sei o que vai acontecer, então é melhor eu relaxar um pouco, mas
mas eu ainda não comi nada. Ele olha pro Kotoko. Já faz o quê? 3 dias que estamos no caminho? Sim, 3 dias. O grupo inteiro já tá ficando cansado e a nossa comida tá acabando. Só podemos contar com mais um milagre do nosso Deus. De fundo, alguém vem correndo. Líder da tribo, líder da tribo! Tem um pessoal vindo na nossa direção. São os bastardos sem escamas. Olha quem tá chegando, a orquizada verde. Que bom, não tem nada barrando a gente nesse lugar. Vamos sair dessa terra horrível rápido. Impossível que tenha algo pior que aqueles monstros. Só que olha ali o Aki-Aki já de olho. Quem são vocês? O Aki-Aki, caramba, vocês realmente não possuem escamas. Como que a gente vai resolver isso aqui? O orc dá uma olhada pros números, olha pra armadeira e larga no chão e se ajoelha. Desculpa, acho que houve um mal entendido. Nós não estávamos vindo pra atacar vocês, só estávamos fugindo daquele canyon. O Aki-Aki, um mal entendido? Sim, nós saímos da nossa terra e fugimos. Assim como alguns de nossos aliados que fugiram pra terras selvagens, nós também viemos em busca de algo pra comer. O Aki-Aki pergunta, por que vocês saíram pra esse deserto? O orc aponta, você tá vendo aquelas montanhas? Nós costumávamos viver ali. Não é um lugar rico, mas conseguíamos sobreviver. Até que aquele monstro apareceu. O Aki-Aki, que monstro é esse? Já com Nebula, um monstro. Ainda mais uma abominação que é mortal como essa. Crustáceo ancestral, 120 de força com 12 de inteligência. Na descrição do Antigo Mundo Perdido fala que essa é uma criatura que foi banida pelos velhos avatares. Mesmo depois do desaparecimento deles, essa criatura continua vagando pela terra. O orc mostra pro Aki-Aki, isso é realmente uma abominação. Além disso, possui a habilidade especial, presas venenosas, além da bênção de um avatar esquecido, que é desconhecida. O Nebula analisa, é um inimigo forte demais para eles agora. Eles observam a criatura que cai no sono, porém o chão começa a tremer conforme ele dorme. O orc explica que isso é comum quando acontece. O Yur fala, o que vamos fazer? Vamos fugir, Aki-Aki? Ele pergunta pro Guia das Estrelas quanto tempo a mais vamos demorar se evitarmos essa região. O guia avisa, pra gente conseguir fazer um detour por volta dessas montanhas vai demorar ao menos 8 dias. 8 dias? O Nebula vendo isso, o Aki-Aki tá hesitando, mas é compreensível. Ele não tem certeza do que fazer, ainda mais numa situação em que seus membros de tribo estão assustados. Fazer esse detour e dar a volta na montanha também é uma boa decisão. E agora, Aki-Aki, o que você vai fazer? Eles continuam encarando, ele pensa, vê algumas pedras em cima da montanha. Líder da tribo, nós temos que lutar. O Jaol, que tem 35 de inteligência, parece ter pensado num plano. A gente tá com a vantagem. O orc confuso, que vantagem você tá falando? Líder da tribo, pra aumentar a temperatura do aço, nós fazíamos uma ferramenta. O Aki-Aki, calma, pra fazer aço, que ferramenta você tá falando? Sim, é uma ferramenta chamada Fole. Ela consegue tirar mais ar usando menos força. O Aki-Aki parece pensativo. Você tá dizendo que com essa ferramenta nós conseguimos criar grande poder com pouco esforço? Mas Jaol, essa é uma ferramenta que foi criada depois dos artesãos terem pensado por muito tempo. O Jaol, nós não precisamos de algo tão sofisticado. Algumas ferramentas simples vão ser mais que o suficiente. Acima do crustáceo abominável tem um monte de pedra. Na cena seguinte, já movendo as pedras, 1, 2, já tentando fazer ela se mover. Encaixem embaixo da pedra no 1 e empurrem no 2. 1, 2, todo mundo tentando levar as pedras. O Nebula olhando aquilo, rolar pedras para esmagar ele. É uma ideia simples e é boa. Porém, para capturar um crustáceo desse nível, seria melhor se todas as pedras atingissem ele ao mesmo tempo. Mas isso é possível com essa tecnologia? De volta na cena, vamos, nós precisamos mover essas pedras ainda mais rápido. 1, 2, e com isso a primeira pedra é lançada. Indo em direção ao crustáceo, ele parece notar que tem algo vindo e já fica em choque. E a pedra pega bem na cabeça. Lá em cima eles se perguntam, nós conseguimos? O Nebula já sabe, não. E o bicho parece tá putaço, filho. Eles conseguiram causar um pouco de dano, mas longe do suficiente. E agora? Ele tá subindo, o que vamos fazer? Corram, nós precisamos derrubar o resto das pedras. Tarde demais, o Nebula diz e já sai de seu trono, ativando o poder da divindade no Aki-Aki. O tronco que o cara tá movendo até foge da mão dele com a força que ele fez sozinho. E a pedra, antes difícil de erguer, é arremessada nos céus. Na terceira, ele nem usa a alavanca e vai no braço, filho. Olha a trembolona olhando. As pedras tão indo pra cima do bicho, filho. O Aki-Aki puxa, lança, pula e taca diretamente na direção do bicho. Passa cortando tudo e pega bem na proteção que ele tinha nas costas. Com isso, ele acaba expondo a cabeça e a pedra que tava vindo pega
pega no meio da cara, jogando ele no chão. O bicho já todo arrebentado é esmagado pela outra pedra que tava vindo. Os outros largatos tá tudo em choque. O Haki cai no chão e acho que morreu, isso aí não é possível. Já de volta com Nébula, ufa, a caçada foi um sucesso. A lombrigona já estirada ali, matarem. Caçando monstros, a sua tribo caçou uma abominação ancestral. Os largatão tudo comemorando. A minha fé tá crescendo, só que eu ganhei algo bem mais importante que isso. Novo item, recompensa de caçada. Era por isso que eu tava querendo que eles caçassem essa criatura. Essência da abominação. Cada deus possui recursos apropriados para seu domínio. Por mais que muitas coisas possam ser realizadas com o consumo da fé, coisas que não existem precisam de ingredientes incomuns. Com essa essência eu posso criar uma criatura. Criaturas são geradores de fé. Eles compartilham a palavra do Deus através de sua própria existência. Além disso, elas possuem um crescimento diferente. Se ela chega em um nível alto, obtém até mesmo a classe de apóstolo ou avatar. Mas eu me pergunto, será que o método de criação é o mesmo do jogo anterior? Se esse fosse o caso, o que eu faço com isso? De volta com a tribo, a carne desse monstro, será que podemos usar como alimento? O cheiro é meio ruim, cara, eu não sei. O Haki mete a mordidona sem pensar, é comestível e o gosto não é tão ruim assim. O Jao, mas parece difícil comer esse treco assim. Se a gente pensar, a carne crua também não é muito bom. E se a gente adicionasse outros ingredientes? Para acabar com esse cheiro ruim, por exemplo, nós podemos colocar algumas ervas para queimar junto com a carne. Dessa forma vai dar uma disfarçada no cheiro. Um pouco depois, já provando, caraca, assim, por mais que seja meio sem graça, dá para comer tranquilo. O Jao, o que eu fiz se chama cozinhar. Cozinhar? Sim, é quando você coloca ervas comestíveis e alguma coisa para comer sobre um fogo. O Haki, realmente o cheiro tava muito ruim, mas esse cozinhar fez dar certo. É algo bom de se aprender, você pode me ensinar? É claro, Joel. Haki, o que foi? Eu ouvi dizer antes que o líder da tribo dos orcs também tinha um sucessor. O Haki, eu sei. O Jao, você entende que precisa achar uma companheira logo. O Haki já fica bugado. Como assim? Rapaz, o interespécies aqui é brabo. Você tá envelhecendo, Haki, e isso é algo necessário para a estabilidade da tribo. O Haki, uma parceira, não é? O Jao, caramba, você nunca pensou sobre isso? E sobre mim? Calma aí, buguei, o Jao é mulher? Então era... Ai, não sei, agora eu tô bugado, calma aí que já explica. O Haki tá pensando, mas... Ei, peraí, tem um negócio brilhando atrás de você, Jao. Caramba, tem umas escrituras ali parecendo meio egípcia, ensinando pecuária, pelo visto? É aquela estrutura atrás das costas do monstro. Pera, não dá pra comer isso, ô seu doente, isso aí é um tipo de metal chamado ouro. O Jao, olha, eu já ouvi falar sobre isso. Um pessoal que trabalha com metal me mostrou vários tipos, e esse era um deles. Se você limpar direito, ele reflete a luz e brilha de uma forma bonita. E a cor não muda mesmo depois de muito tempo. É por isso que ele é um pouco mais valioso. Ué, qual que é o ponto desse negócio? Ele é molenga, muito pesado e não dá nem pra comer? O guia das estrelas, pra você tá mordendo isso, você deve estar com fome, não é, Yor? Por que não caçamos um cervo? É uma criatura com chifres que se assemelham a galhos, e a carne dele é deliciosa. Os orcs de antes me falaram que acharam algumas pegadas deles. O Yor, eita caramba, vamos agora então, isso sim é coisa boa. O Haki fica olhando pro metal pensativo. O Yor pergunta, líder, você vai conosco? Não, eu tô de boa. Vocês podem ir e voltar quando quiserem. Encarando, então esse é um tipo de metal que não se deteriora. Tudo que eu conheço morre e eventualmente desaparece. Não tem nada nesse mundo que não muda. Mas essa tábua de ouro não desfaz. Isso quer dizer que quem criou ela queria preservar alguma coisa. O que será? Um tempo depois, o Oajal, que agora eu tô confuso, ainda não sei direito, mas mano, com esse peitoral bombado e essas roupas aí de guerreiro, eu não sei, né, assim, tá complexo. Todos da tribo já estão prontos para dormir. Ele olha, ué, Jao, eu não disse para ninguém que eu estaria aqui. Ao menos você me encontrou. O Jao é porque você tá vestindo esse casaco de pelos. Ele toca no casaco, foi você que me disse para vestir isso aqui. Isso mesmo. Como você é o líder da tribo, eu queria que você usasse algo que te diferenciasse. Ele é como um símbolo. Ele fica um pouco pensativo e a noite cai. O cervo ainda ali abatido tá se enchendo de insetos. A vida é cheia de morte. Essa criatura também vai desaparecer com o tempo. Pera, o que é isso? Os vagalumes parecem estar escrevendo algo com as suas luzes.
calma, é uma ilusão? Não importa, mesmo que seja uma fantasia. Esses movimentos me lembram o que tá escrito nessa tábua. Algo que não apodrece? Será que o que realmente é indestrutível é? E escrevendo algo no chão, o tempo passa. No dia seguinte, o Jao, ou a Jao, que até agora não sei, tá sendo acordada. Oi? Líder da tribo, qual é o problema? Vem comigo, eu tenho algo pra te mostrar. No chão ele escreve: esse aqui sou eu. Pera, isso é Haki Haki? Sim, isso é Homem Largato. Como assim? Explica pra mim. Isso aqui é você. Calma, você quer dizer o inverso é mulher, então você quer dizer mulher largato? Isso mesmo. Ufa, finalmente o mistério do Sherlock Holmes foi solucionado. Ele faz um igual ali. Ué, isso, o que significa? Isso significa Dali Dolly. Mentira, ele falou. Isso significa ser companheiro um do outro. E é a minha resposta pro que você falou. Ela então faz um círculo em volta. Haki Haki, você sabe o que isso significa? Já com as caldinhas arredondando ali, eu sei. Eita, fia, é uma loucura esse mundo. O Deus Stalker tá logo ali do lado. Rapaz, cuida da sua vida, ou, na verdade cuidando da vida de desgraça. Com isso, a tribo do Haki Haki inventou a escrita em símbolos. O Nebula contente em meio às borboletas. Para que eles possam se desenvolver propriamente, eles precisam passar por muitas gerações. É muito bom desenvolver a escrita bem no começo do jogo. Agora, já observando o Haki Haki indo caçar, tá na hora deles aproveitarem o festival. Por fora parece uma simples caçada, mas capturar uma grande presa como presente para sua esposa é como os homens largatos celebram suas cerimônias de casamento. Todo felizinho trazendo o servo dele, mais do lado ali, fi, já fez a stack, rapaz do céu, dela é mais gordinho. De agora em diante, nós podemos esperar uma boa sucessão de ambos. Até o Nebula tá indo da cara do coitado, fi. Um tempo depois... Ei, cara... Você tem certeza disso? É claro, o monstro foi um desafio que nós enfrentamos juntos. E essa terra originalmente era de vocês, não era? Vocês todos podem voltar a viver aqui como sempre viveram. O orc todo emocionado agradece. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é meu filho, o próximo líder da nossa tribo. Nós orcs somos mais familiarizados com esse lugar. Por que você não permite que a minha criança te guie? O Haki Haki, beleza, essa não é uma ideia ruim. O líder então diz: antes da chegada de vocês, a gente já tinha até se acostumado a viver sendo atacado por criaturas grandes e tribos maiores. Porém, conseguimos um lugar de novo para viver graças a vocês. Nós nunca esqueceremos desse favor, Haki Haki. Ele só concorda com aceno de cabeça e voltam a seguir o caminho. Uma voz de fundo: líder da tribo, tem algo ali. Umas patas diferentes. O Haki Haki pergunta pro Guia das Estrelas: você sabe o que é isso? Eu acho que eu sei. São os sapos que andam em dois pés. São os homens sapo. O Haki Haki nunca ouviu falar nisso. Existem os bons e existem os ruins. Eles também conseguem conversar e pensar, assim como a gente. Esse padrão de pegadas indica que eles estavam fazendo uma escolta, ou seja, eles devem ter experiência com guerras. E se o grupo de escolta deles tem mais de 5 pessoas, eles são uma tribo maiores do que a nossa. O Haki Haki se levanta: ok, vamos voltar para nossa base temporária. Chegando na base, ele dá ordem: nós precisamos afastar nossos acampamentos e cobrir a maior área possível. Um dos homens largatos chega confuso: Jao, nós realmente precisamos fazer tudo isso? Infelizmente é necessário, já que parece que as outras tribos têm mais pessoas do que a gente. Já falando pro Haki Haki, além disso, nós vamos precisar de mais pessoas vigiando. Ele só concorda e pede para que todos dividam o trabalho. A Jao fala: a tribo deles com certeza já tá observando a gente. E de fundo, os cabeça de bigorna tá de olho, fi. Alguns dias depois da mudança de bases, eles felizmente não encontraram nenhum homem sapo. Durante aquele tempo, eles prepararam muitas coisas para garantir a segurança da tribo. Nesse momento, o Nebula pensa: eu duvido que tenha algum jogador mais bem sucedido do que eu. Eles já estão conseguindo cultivar gado e o estilo de casa já tá desenvolvendo e se adaptando a esse ambiente. O mais fascinante é o quão rápido eles já estão estabelecendo o conceito da escrita. Os sinais são compartilhados entre os membros da tribo, através de um mapa primitivo que combina marcações de caçada e símbolos. O Haki Haki também começou a anotar a colheita de cada um no dia. Dois largatos observam: caramba, eu peguei muito mais, porém ainda não é o suficiente. Essa foi uma estratégia efetiva para melhorar a produtividade. O desenvolvimento está sendo incrível. O enxame de gafanhotos no continente central está crescendo aos poucos. E os insetos também estão encontrando sucesso nos ninhos do sul. Meu território de insetos já chegou no nível 4. Essa é uma estratégia que normalmente não vale a pena por causa de outros jogadores. Mas já que eu comecei numa ilha isolada no Oriente, não tinha como eu não me beneficiar disso.
As capacidades do Haki e os status da tribo estão todos acima da média. Só que tudo isso é o começo. O que eles estão prestes a experienciar vai ser algo muito mais perigoso do que tudo que eles já passaram. Enquanto o Haki conversa com o Yur, alguém vem gritando: líder da tribo, tem um grande problema. Os homens-sapo, eles estão vindo nessa direção. No meio das árvores, olha as patinhas de 5 dedos, fio. Os guerreiros tá vindo. O Haki olha, então esses são homens-sapo? Calma, esse cara ali no meio é um homem largato? Por que tem um homem largato no meio dos sapos? Será que eles estão aqui querendo fazer paz? Eles se encaram até que um dos sapos fala: eu sou Shunen, filho do grande líder da nossa tribo, Aohoi. Nós não temos intenção alguma de lutar contra vocês, homens largato. Os dois ficam pensando, ele parece ser educado da sua própria forma. Ele então se apresenta: eu sou o Haki, líder dessa tribo, e também não temos intenção nenhuma de apontar armas para vocês, porque vieram então nos encontrar. O sapo então fala: nós viemos te informar que vocês invadiram o nosso território. O Haki, sério? Eu não acredito que toda essa terra pertença a vocês. Quando chegamos aqui, não vemos nada que sinalizava isso. Porém, nós também não nos esforçamos para olhar direito, e por isso eu peço desculpas. O sapo parece ter sido pego desprevenido e ele continua a falar: só que essa é uma situação diferente. Nós viemos de um lugar muito distante. Poderíamos residir aqui enquanto não temos lugar para ficar? O sapo tenta responder algo meio suando com receio do que vai falar, e o Haki continua: você é Shunen, não é? O filho do grande líder da tribo, Aohoi. Já que você é uma pessoa tão qualificada, você é o único que pode nos garantir esse pedido. Você não acha? O sapo Shunen: é verdade. Eu, com a minha autoridade e como vou ser o próximo líder, eu posso fazer isso. Os sapinhos estão meio sem falar nada e parecem meio felizes. E o Haki pensando: como eu imaginava, eles só foram mandados aqui pelo líder para ficar de olho na gente. Como tem muita coisa que eu quero saber, eu preciso com cuidado coletar informações sobre eles. Já se vira para os sapos, esse não é um lugar muito bom para se ter uma conversa. Por que vocês não visitam o nosso vilarejo e conhecem da nossa hospitalidade? Já que a nossa tribo chegou a esse resultado sem combates, eu acho que devemos fazer uma celebração. O Shunen: infelizmente, eu não acho que é uma boa ideia. Eu agradeço, porém não tem confiança mútua suficiente entre nós ainda. O Haki, esse é o caso, mas eu não posso mandar embora aqueles que ajudaram os homens largatos sem realizar um favor, porque vocês ao menos não comem algo conosco. Os sapos meio que se encaram: tudo bem, isso é de boa. A carne já sendo assada, fi. Tá rolando um bagulho espécie aqui, é largato conversando com o sapo, cozinhando cordeiro. Que porra é essa, fi? Tudo que o Haki quer descobrir é qual é a relação daquele homem largato com esses homens sapos e qual que é o verdadeiro propósito deles estarem aqui. Porém, ele não pode deixar que desconfiem dessa curiosidade. Isso poderia causar insegurança na confiança que os sapos parecem ter com ele. Então ele pergunta pro homem sapo: o que são essas penas em volta de seu pescoço? O Shunen: essas são penas de cocatres. Cocatres? O que é isso? É esperado que você não conheça eles. É um animal bem perigoso que vive nessa floresta. Pássaros gigantes que andam em seus pés. Eles não só são gigantes no seu tamanho, mas também são venenosos. É bem difícil até mesmo para nós capturá-los. Sem contar que eles são extremamente rápidos. Dá pra dizer que são a razão da gente sempre estar de olho nessa área. O Haki pergunta: caramba, se é tão difícil caçar esses pássaros, o que vocês usam? Lanças? O Shunen: uma lança? Só é isso? Ei, eu vou mostrar pra você eu mesmo. Alguém me traz um arco e flecha. O Haki, arco e flecha? O que será que é isso? O Haki meio confuso, ele pede pro cara que trouxe o arco e flecha colocar um alvo também. O Haki só observa a situação. Então logo a flecha é disparada e acerta bem no meio do alvo. Caramba, que precisão. O Shunen, os homens sapo aprendem a atirar com arco e flecha desde crianças. E eu não tô querendo me exibir, mas eu sou um dos melhores da minha tribo. O Haki, caramba, isso é impressionante. Será que eu também posso usar esse negócio chamado arco? O Shunen: é claro, tá aqui, ó. Talvez seja difícil de primeira, tá? O Haki pega na mão um pouco confuso. Caraca, é bem sólido. Que estranho, essa corda, o que isso faz? Ele dá uma flechadinha. Nossa, o poder é bem fraco comparado com uma lança. Mas por outro lado, eu posso carregar vários tiros com ele, ao invés de só um. E a velocidade e precisão são melhores. Eu queria dar uma boa olhada nisso aqui, mas dá-lhe uma flechada, cai no chão, tá errando todas. Que droga! O Shunen: bom, não tem nada que seja fácil no começo. Vai lá, Owen, coleta as flechas. E enquanto o Owen vai, o sapo ali solta um
Não sei porquê, né? Acho que é um sinal de que talvez, não sei, vamos ver. O Aki olha, ué, foi eu que atirei as flechas, eu que deveria ter ido buscar. O Shunan, tudo bem, pensa nisso só como ele te ajudando. Observando as ações dos homens-sapos, tem algo que eu quero aprender, muito mais do que arco e flecha. Enquanto o largato dos sapos colhe a flecha, ele chega. Seu nome é Owen, não é? Sim, o que foi? Essa reação chama a atenção do Haki. Que estranho, ele entrou em pânico só de eu falar com ele. Deixa eu te perguntar, como que um like nesse vídeo ainda não foi deixado, meus guri? Que vocês estão achando das lagartixas do poço com o sapão da cachoeira, filho? A putaria tá rolando e tá só no começo da civilização. É uma obra com estilo bem diferenciado, tipo, foge de todos os clichês. E eu tô curioso pra saber como que as coisas vão se desenvolver, porque não tem como os caras chegarem no topo nessa geração. Então, será que esses homem largato vai morrer? O que vai acontecer? Como vocês sabem, se essa obra for bem no canal, eu trago a parte 2 rápido. Não esquece de ir no Discord, na aba de sugestões, deixar as obras que você curte. Pra não perder a parte 2, ativa o sininho. Dale! Fui!